Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, como é que vocês estão? Só alegria? Às vezes, gente, olha um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, é porque meu retorno da câmera tá embaixo, tá? Então às vezes eu olho pra baixo, beleza? Qualquer dia eu tiro uma foto aqui do setup aqui pra vocês verem como é que é. Bom, é o seguinte... Bom galera, é o seguinte... Há uns dias atrás, eu assisti junto com vocês um vídeo sobre o mini pastor, né, missionário Miguel, acho que é, do canal Felipe Leme. E ele fez outro, e eu comecei a assistir, eu parei, eu falei, não, deixa eu gravar pro pessoal, pra gente dar risada, né, porque a forma que o cara faz é muito engraçado, e eu dou muita risada. Então vamos assistir junto aqui, né, que aconteceu umas coisas aí, né, em relação ao missionário Miguel, né. E tá bem complicado para eles essa situação toda. Eu acho que ele se enfiou num buraco assim e que vai ser muito difícil dele sair. Da mesma forma que aquela menina do iPhone, aquela... Não sei se ela é pastora, missionária, não sei. Mas a profeta lá do iPhone... Se eu mostrar esse iPhone, o 12 ou o 11, qual que você prefere? O 12. Olha lá! É porque o 12 é melhor! Sabe, umas coisas assim, umas analogias bem fora da casinha, assim. Ela também... acabou tomando um hate monstruoso e desapareceu. Você praticamente não vê nada dela mais na internet. Não que ela tenha parado e tal, mas você não vê mais nada. E agora é esse rapaz aí, esse Miguel aí, que tem, acho que fez 15 anos. Né? E a gente percebe, gente, que é uma cópia dos outros. É o Ctrl-C, Ctrl-V de outros pastores. Não tem nada que você olhe nele e fala assim, caramba, que coisa... diferente, né? Eu acredito que, na minha humilde opinião, é que Deus ele usa pessoas que você menos espera para fazer as coisas, sabe? E não desse jeito inflamado, né? Não, gritaria, essas coisas, porque seria muito óbvio, né? E eu acho que Deus não é o Deus do óbvio, sabe? Então, sei lá, eu acho que na minha opinião, Deus não está nisso. Porque senão não viraria chacota. A palavra de Deus não vira chacota. Mas enfim, vamos lá, vamos assistir o que o Felipe tem para falar, né, que tem uns negócios de exame aí, que ele andou rasgando aí. Então vamos lá. Bora para análise? Câncer. Que isso, menino? Que isso? Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Gente, eu não sabia que pra curar essas coisas era só rasgar o laudo. Será que ele fez isso no laudo dele quando ele nasceu sem tímpanos e sem cordas vocais? Nasci com o diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Bebê, 0 anos de idade, pegou o laudo e fez assim, ó. Aí, pau, 3 anos depois, ele começou a ouvir. Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Quem pode levantar a mão? Depois de rasgar o laudo na frente da cara da mulher, ele começa a falar que ela está curada completamente. É só abraçar uma moça que ela tem a cura e que as doenças não irão voltar mais. O que vamos falar aqui talvez seja um problema, porque a moça lá na casa dela vai estar parada assim e falar assim: pra que eu vou no hospital? Pastor Miguel já me curou, ele rasgou o laudo na minha frente, estou curado. Então, cuidado, Pastor Miguel, que você fala. Eu acho importante as pessoas falar palavras de fé pra outra e palavras de cura mesmo, pra ela ter fé no futuro de ser curada e tal. Mas tome cuidado como você fala, Pastor Miguel. Só tem 14 anos. É perigo mais para... Então, esse aí é um grande problema, gente, porque é assim, eu lembro muito bem daquela história de Jesus quando ele, que aquela moça que estava doente consegue tocar nas vestes de Jesus, né? E Jesus fala, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E a mulher fica, nossa, em choque, né? Tipo, meu Deus do céu, eu vou me ferrar, né? E ele fica, quem me tocou? Quem me tocou? Aí a mulher fala que foi ela, né? E ela fala da doença e tal. E Jesus fala, né, que ela tava curada, mas quem curou ela. Foi a fé dela, né? Quem te curou foi a tua fé. Porque realmente, gente, parte de dentro para fora. Parece simples, né? Mas não é simples. É bem complicado.
E quando a gente observa que, tipo, rasga laudo, rasga exame e diz que está curada e tal, eu rasgo o câncer, rasgo a leucemia, filtro o seu sangue, você está curada, cara, é muito perigoso. É muito perigoso. Eu acho que isso deveria ser encarado como crime. Porque, tá, eu espero que ela seja curada. Claro, todo mundo que assistiu o vídeo dá risada, mas o desejo de todo mundo é ver ela bem, ver ela curada. Claro, todo mundo vai bater o olho e vai ter empatia. Porque a gente sabe que a mulher está buscando a cura. E quando a pessoa busca a cura, ela vai atrás de tudo. O que ela puder ir atrás, ela vai. Porque ela tem esperança. Então, assim, imagina ela chegar em casa e... Não, em casa não, ela chega, vai para o hospital fazer um exame de novo e ela ainda não mudou nada. Ou ela começa a perceber que ele não é aquilo que ele fala que ele é por causa das redes sociais, o pessoal vai descobrindo. E aí? Como é que fica? A pessoa vai sofrer mais ainda. E isso pode agravar o quadro de saúde dessa pessoa. Então eu acho, na minha opinião, que isso deveria ser encarado como um crime, sabe? E quem fizer isso, pagar as consequências, sabe? Porque tomara que ela seja curada. É claro que tomara que ela seja curada, é isso que a gente deseja. Mas fazer disso um circo, um palco, sem nenhum tipo de garantia de sucesso, fazendo com que a pessoa se iluda outras pessoas, sem nada científico, nada que comprove a eficácia daquelas palavras que ele está dizendo, fica difícil, né, gente? Vai lá. Gente, vocês não sabem o que aconteceu essa semana. Voltei a falar sobre o pastor Miguel porque aparentemente o The King of the Power está nervoso. O pastor Miguel foi num podcast onde ele foi enfrentado ali com opiniões diferentes da dele e ele ficou, ó, todo irritado. Mas primeiro... Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nas 4 cantos deste lugar. Gente, pastor Miguel, ele tá traduzindo a língua Alastra na 4 cantos desse lugar. dos anjos, mano. Nossa, gente, eu não sabia mesmo que tinha tradutor de língua dos anjos de forma perfeita, assim, igual o tradutor de inglês. Eu já vi, alguns de vocês já sabem, eu fui da igreja evangélica por 10 anos. E na igreja que eu ia tinha um casal de idosos, eles eram muito idosos, muito bonitinhos. Ela falava em línguas e ele traduzia. Mas não era assim não, gente, era bem de boa, assim. Não era um show, não. E ele falava as coisas e ela falava em línguas e ele traduzia. Era um casalzinho assim, nossa, pensa num casalzinho assim, maravilhoso, bem de idade assim, sabe? Isso dentro da igreja evangélica acontece, tá? Essas coisas, poxa vida. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu tô fazendo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu achava que a língua dos anjos vinha ali do nada, sabe? Descia ali com o Espírito Santo, esse negócio. Mas eu não sabia que era assim. Você fala, fala a língua dos anjos aí. Eu vou traduzir aqui. Mano, acho que o diabo tá olhando isso aqui e tá fazendo assim, ó. Tá assim, ó. Fala pra mim, falando Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. Sabe, isso aqui é fake. Olha a carinha dele, completamente sentindo o que o outro pastor está falando. A tradução vindo na mente dele. De boa, eu não consigo acreditar, não. Pra mim na minha opinião, é só teatro. Ele traduzindo. E tem gente que reclamou que ele falou em inglês, hein? The King of the Power. Como ele vai traduzir até a língua dos anjos? Como é que ele vai falar inglês? Aqui a gente vê que o outro pastor acha que o Miguel já traduziu tudo que ele falou. Aí ele vai começar a falar de novo, só que ele percebe que não. Ai! Tem mais coisa, é verdade. Não sei o que tá acontecendo. Mas, gente, relaxa. Os caras conversam também assim do nada. No meio da igreja eles começam a trocar ideia assim também, né? Suporte, telefone. Mano, é muito estranho. Os caras fazem. Aí é forçar a amizade, né? Nossa, vira um show, gente. E vocês acham, na minha opinião, é só conversa fiada. Tem nada de real ali.
É só teatro. Existe. E aí você olha pra carinha desse pastor aqui, vai falar que ele não quer dar um sorrisinho, vai falar que ele não quer rir. Olha a carinha dele. Eu também percebo. Então assim, gente, eu não sei quantos de vocês são da igreja evangélica, né? Eu tenho um público bem eclético, religiosamente falando, né? Mas assim, eu já fui da igreja pentecostal, né? Que é uma igreja vivada, né? Desse jeito, a galera pulando e tal. Bem no comecinho, quando eu era novo convertido, vamos dizer assim. E, cara, tudo que ele tá fazendo ali, eu já vi fazerem. Então, assim, é o que eu disse. Na minha opinião, é só uma cópia. É só isso. Não tem nenhuma inovação, nada diferente. Sei lá, é só uma cópia. Na minha opinião, né, claro. Agora! Pastor Miguel, o que está acontecendo? Meu pastor, gostei do senhor, você é muito grande. Que isso, pastor Miguel? Do nada chega pro homem e fala, gostei do senhor, você é muito grande. Que isso, mano? Aí ele fica um tempinho quieto que ele percebe o que ele fez, aí ele corrige. Na terra, grande é o senhor. Daí fica um climão meio bosta. Mas o que acontece é que o pastor Mingrim começou a receber muitas críticas essa semana por ficar pedindo Pix. Ele não para de pedir Pix. E aí as pessoas ficaram indignadas com isso. Falaram, pastor Mingrim, por que você tá fazendo isso, pastor Mingrim? Olha que sujo, olha como é que ele pede um Pix, como se estivesse ameaçando as pessoas. E ele, todo revoltadinho, foi até um podcast. Impressionantemente, ele não está falando sozinho no podcast. Se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não? Sim ou não? Então, deixa ele falar depois. Sim ou não? Oi, gente, faz sentido você pedir 10 mil reais, assim, do nada. Se quiser pedir, pede, é uma oferta, né? É só 10 mil, galera. Nossa. Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Põe um revólver na cabeça de alguém. Ó, sobe no altar. Se quiser pegar, pega. O que acontece é que apela-se para o lado religioso, né? Apela-se para a inocência das pessoas. Apela-se para a crença das pessoas. E isso é um problema. Eu acho que a oferta, como eu disse para vocês, já fui da igreja, já dizimei, já ofertei, eu sei como que é. Eu acho que a oferta, ela tem que ser espontânea, sem pressão nenhuma. Simplesmente a pessoa vai lá e oferta, levanta e oferta. É isso. Eu odiava, na última igreja que eu fui, que eu fiquei por muito tempo, alguém se inscreveu no canal. A última igreja que eu fui era batista, tá? É uma igreja bem tranquila, bem de boa. E eu não me lembro de fazerem esses pedidos de oferta. Ficava lá na frente, lá quem queria levantava, ia lá e ofertava. E acabou. Tinha essa de ficar pedindo dinheiro para... Não tinha isso, não. Então, assim, é lógico que a oferta ela é livre. Cada um que sabe de si, né? Se a pessoa quiser fazer a doação. O problema é ficar nesses pedidos aí, né? Porque, querendo ou não, utiliza a crença alheia. É a mesma coisa que canais que ficam implorando Pix. É a mesma coisa. Porque as pessoas olham e falam, poxa, mas é um trabalho tão bonito. Nossa, Deus gosta desse trabalho. E aí a pessoa acaba se sensibilizando e quer ajudar. Isso, cada um ajuda se quiser, claro. Mas isso é tirar vantagem. Será que se a pessoa aparecesse de cara limpa, sem falar absolutamente nada, não é um canal religioso, falar, ô pessoal, tá aqui a vaquinha Pix, será que todo mundo ajuda? Ajuda, mas são menos? Com certeza. São muito menos pessoas vão se propor a ajudar. Agora, quando parte pro lado de crença e tal, aí o negócio abala as estruturas. Tipo assim, eu vou falar muitas coisas pra pessoa pra tentar convencer ela, mas tipo assim, mano. Se quiser pegar, pé lá, eu acho que o pastor Miguel, ele fala meio revoltado, né? Olha o olhar dele é muito de raiva. Caramba, ele tá muito revoltado. Ainda fala nervoso, põe um revólver na cabeça de alguém. Não põe, pastor Miguel, só põe ameaça. E tendo Forma culto. voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Completamente voluntário, assim, você nem fala muitas coisas pra pessoa ficar atiçada do ar de nem fala. Aí às vezes eu vou estar na minha igreja pedindo uma oferta, um voto, direcionado ali pela parte de Deus. O cara vai lá e filma e fala que eu tô pedindo dinheiro como se fosse um ladrão. Deus vai pedir 10 mil reais. Cara, deixa eu ver. Eu consigo pensar, Deus olhando pra ele assim, falando, hoje, pastor Miguel, você pedir 10, tem que contar minha grana aqui. Falta 10k. Já que ele falou isso, que não ameaça, não apontar revólver na cabeça de ninguém, vamos ver então, como que ele faz pra pedir o pico. Eu tô insistindo. A Bíblia diz, aquele que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. Aquele que pode fazer não faz, até o que ele tem será tomado. Nossa, pastor Miguel!
tome meu dinheiro. Isso aí é ameaçar. Isso aí é ameaçar. É ameaçar usando a Bíblia. E pedindo para 20 pessoas com R$1.000 levantar a oferta. Eles queriam R$20.000. Pra que eles queriam R$20.000? Chega e fala, ó, a gente vai ter que fazer um trabalho assim, assim, assado, então eu preciso levantar R$20.000. E eu queria 20 pessoas com R$1.000. Aí quem quiser levantar, levanta. Mas aquele que tem e não faz, Deus tomará tudo que tem. Aí tá usando o quê? A palavra pra ameaçar. Tá certo isso, gente? Dei tudo. Imagina se colocasse contra a parede, hein? Aí Ainda bem que não coloca. o ser humano ali que tá na igreja ali vai falar assim, poxa, estou em paz, se eu não der nada, eu só vou perder tudo. Tranquilo, de boa. Nossa, que bem. Eu não prego ameaça, mas Eu não prego ameaça. Mas faz o quê? Sempre quando a frase vem por mais, a pessoa faz exatamente o que ela falou que não vai fazer. Mano, eu não sou de falar mal dessas de pessoas. Ela fala mal de alguém. Eu não sou de ameaças. nunca tiveram pelo Espírito Santo de Deus. Eu podendo fazer porque eu não faço. Nem não podendo, né, fazer, na verdade, porque você acabou de falar que na Bíblia fala que a pessoa perde tudo. Como é que faz? Eu não tenho certeza, mas pelo que eu fiquei sabendo assistir, porque eu assisti um monte de vídeo falando sobre isso, que ele ficou 40 minutos nisso. 40 minutos pedindo pra levantar 20 pessoas com R$1.000. 40 minutos. E, pô, vai falar de Deus, pô. Fica paradinho olhando assim, só esperando, só esperando. Cadê essa pessoa? Cadê a pessoa? Parece leilão, não parece? Eu vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. Essa pessoa de R$1.000. Entende? Essa pessoa de R$1.000. Eu vou pedir pela última vez. Quem quiser ofertar, quem puder ofertar e ajudar a igreja, então eu vou chamar pela última vez. Fez, não fez, tá tudo certo. Não, cadê a pessoa de R$1.000? Então a pessoa vale R$1.000. Ai, gente, pelo amor de Deus, é muito Sei dinheiro. Mano, hoje em dia tá bom, tá 300 milhões de reais. Sei lá, se pedisse R$10 tava suave. R$1.000. Você viu que filmaram? Por que filmaram? Porque a pessoa tava indignada. Indignada. Aí a pessoa falou, vou filmar e vou postar. Então, sempre vem acompanhado de dinheiro. Sempre. Tudo, no fim das contas, tudo volta pro dinheiro. Tudo roda e vai no dinheiro. Roda e vai no dinheiro. É igual os canais aí, gente. Todo mundo assim parado. Essa vez eu vou ter que perder tudo mesmo. Mas, gente, pelo amor de Deus, deve ter sido só uma vez, assim, sem querer. Vamos ver mais ele pedindo. Você vai pegar esse Pix que você vai fazer agora. Um propósito de R$100. E quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui. Eu vou fazer. Eu tô no propósito. Como é que eu faço isso tudo pra... Gente, Deus não quer dinheiro. Além do que, se ele falasse assim, ó, você quer fazer um propósito em dinheiro? Quero. Então vem cá. Tá vendo essa instituição de caridade aqui? Qual que é o Pix de vocês? Então você vai fazer um valor que vai ser o propósito para essa instituição de caridade aqui. Faça. Vai fazer um Pix para ele, na conta dele? Sei lá, eu falo, eu já fui da igreja, eu sei como é que é. Não que a igreja que eu ia tinha algum esquema. Porque, inclusive, uma época eu era membro da tesouraria, inclusive. Eu frequentava a igreja sede em Campinas. E eu frequentava em outra cidade. Nesta que eu frequentava de outra cidade, eu fui por um tempo tesoureiro, né? E, cara, tudo passava ali na minha mão de uma outra pessoa. E não tinha conversa fiada ali, não. Era tudo, ó, certinho. Se o dia eu visse coisa errada ali, eu ia embora. Mas eu aceitei a missão de ajudar ali na tesouraria porque eu sabia como que era o negócio. A gente conhecia todo mundo ali dentro. As pessoas ali eram muito unidas, mas muito, assim. As pessoas frequentavam as casas uns dos outros, assim, era muito... Era como se fosse uma comunidade mesmo, assim, sabe? Então todo mundo sabia tudo ali. Então, mas, né? Muito mas, né? Lá, pelo menos, eu sabia como era, né? Pastor Miguel, você tá me confundindo. Eu saio da live, faço o Pix, eu falo antes, vou fazer, eu falo depois, eu vou fazer. Tá nos comentários. Esse moleque sabe enganar. KK.
Eu sei que tem penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é penina ou se é Ana? Não é pra quem não crê, é lá e você vai fazer. Você que já fez, comenta aí agora. Missionário, eu já fiz o meu propósito. Mas sabe, mano, é muito estranho, tipo, pedir. Por que as pessoas não pedem só dinheiro mesmo? Fala, seja sincero. Fala, gente, não precisa de dinheiro, porque aí nós temos que Então. viver aqui, nós temos que fazer as coisas, arrumar a igreja, fazer as paradas, né? Então nós estamos precisando. Por que fica falando como se fosse um propósito? 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. R$1.000 Nossa. de novo? Levante e vem aqui botar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Porque precisa ser rápido, sabe? É engraçado ficar pressionando, que as pessoas que tá meio em dúvida, fica tipo... Tipo, será mó que eu tática, faço né? isso? Tipo, vai logo, Tem que vai ser logo. rápido, A velho. pessoa nem- Sobe aí, nem volta aí, pensar. vamos dar uns R$1.000. A velocidade que você vem é a velocidade do seu milagre. Você via. A velocidade que você vê é a velocidade do seu milagre. Aí a pessoa que tá assim falando, mano, será que eu dou? Se eu ir agora com R$1.000, eu vou ter um milagre. Não, vou sim, vou rápido, vou correr. Ah, gente, mas pelo amor de Deus, eles não estão ameaçando, eles só estão manipulando. A Bíblia diz que fé sem obras, ela é o quê? Ah, eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Só que quando eu não tomo uma atitude e vou pro altar, é a mesma coisa de nada, sim ou não? Então é assim, né, gente? Pelo amor de Deus, coitado dos pobres. Pobres que não conseguem dar o dinheiro lá É. fora. Coisas que é por ordem física, tem coisas que é por ordem espiritual, tem coisas que é Deus que vai fazer por você. Agora tem coisas que se você não se levantar e fazer, vai ficar do mesmo jeito. Tá vendo? Você não dá R$1.000 e quer mudança, tá ligado? Você não vai ter mudança se você não der os R$1.000. Mas agora, se você der, você vai ficar mais pobre. Mas agora chegou o momento que o mini pastor Miguel foi confrontado. Prepare sua pipoquinha. E não é a cantora que eu estou falando. E venha ver comigo esse debate mais do que intelectual. A profecia é pra quem? A igreja, não é? O corpo de Cristo. Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? A dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar num corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Pastor José Wellington, tira as câmeras da igreja. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra... tá pedindo pra tirar, tá bom? Mas ali ele coloca uma indagação sobre um assunto que é muito O interessante. jeito que ele faz é engraçado, né? Deixa eu ver. Que ele fala isso da exposição. E eu tô todo debochadinho lá falando, ai, pastores, tiram a câmera. O ponto do James aqui não é nem sobre a gravação do culto. Tipo, normal, gravou o culto, mas ele tá falando da exposição extrema, onde começa a gravar e não para mais, grava momentos específicos, íntimos, pra poder viralizar na net. Tá indagando isso. Quando não tinha isso, era todo mundo ali, fazendo as coisas ali. Agora tem isso, as pessoas passam um pouco do ponto. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. Muita gente não pode ir pro culto. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, né, por causa de bola, porque tem alguém na rede social, precisa assim o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então pode derruba ser esse um podcast. Nossa, então, sim, eu também concordo que até a igreja que eu ia fazer a live era bem legal. E teve vezes que a gente não podia ir, a gente assistia pela internet. Então, assim, é importante também, acho que não é nenhum problema. Eu acho que o James, ele só não soube se expressar direito ali na hora que ele estava falando sobre isso. Mas deu para entender o que ele queria dizer. Ele vai desenrolando a conversa e no final o que ele disse fez sentido. É que na hora que ele tá falando ali, ele não tá se expressando direito e aí o Miguel começa a manipular a situação, aí o pastor, que é acho que o dono do podcast, também começa a passar pano pro Miguel, aí vira uma salada de fruta. Mas eu concordo. O culto sim deve ser filmado, mas tem um momento ali que depois do culto, que o pessoal vai orar para as pessoas ali, talvez saia alguma coisa ali, aí eu acho que não deveria ser filmado. Ele interrompe o cara. Tipo que você, menino de 14 anos, velho, fazer. Começa a falar do podcast. Derruba o podcast. Mas o que podcast tem a ver com a igreja, menino? Como é que você debate com um menino de 14 anos? Você não sabe diferenciar uma igreja de um podcast. Mas por que pegar a hora, a revelação, do momento da revelação? Pô, Olha o cara de bosta, menino, olhando o James, mano. então transmitiu o culto inteiro. Tem que mostrar o quê? Na católica tá gravando coisa Olha pra, isso aqui. pra gravar. No evangélico Olha também isso tá aqui. fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? esse É no aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King The Power, ó. Esse aqui é o culto que eu falo. É Off the King, né? 1h22 de palavra, de revelação, por aí vai. Cortaram o The King The Power. E quem que cortou? Quem que cortou? Foi ele. Engraçado, mano, quando você vai no próprio Instagram dele, tem um monte de corte, Tá velho, lá. ele me posta, velho. Eu não sei se o The King The Power tá lá, que eu tô com preguiça de procurar. Tem um monte de corte lá, mano, de qualquer jeito. Por que ele tá reclamando que as pessoas cortam trechos Ele isolados? faz isso. Sendo que ele exatamente faz isso. Não especificamente com The King The Power, mas ele faz exatamente. Ele corta, que é a crítica do James.
Se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Isso que ele tá falando, tá profetizando pra pessoa no palco, grava isso pra postar na internet, fica fazendo cortezinho na internet. Tipo, ter a gravação do culto, tudo bem, mas o exagero de transmitir tudo o que acontece. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast. O que tem a ver o podcast? Tem a ver o podcast? O argumento é muito fraco. Fala isso. Porque assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Toda crença tem momentos ali que são da intimidade de quem está ali. Então, por exemplo, se você entra dentro de um terreiro para filmar, vai escandalizar. Escandaliza. Porque as pessoas que estão fora do terreiro estão fora porque não estão prontas para estar ali dentro. Então elas de fora vão assistir e vão se escandalizar. É claro que a filmagem também ajuda a gente a perceber que tem muita coisa errada lá dentro. Não estou falando do terreiro, estou falando do geral. A gente, de todas as crenças, a gente também tem acesso a observar e falar, peraí, mas isso aí, que esquisito. Aí você olha um vídeo da igreja que nem desse aqui, nossa, que nada a ver. Aí você olha da Umbanda, nossa, nada a ver. Aí você pode olhar de um centro espírita e falar, tem coisa errada aí. E assim vai, entende? Então, assim, tem coisas que acontecem nesses lugares que são específicos desses lugares. E claramente, se for exposto para fora, vai escandalizar. Então, se não for exposto, fica um negócio lá dentro, sabe? As pessoas sabem para que serve, sabem como é que funciona e tá tudo certo, entendeu? Mas aí põe para fora. Dele, mano. Olha a cara. Tenho medo. Ele tá com raiva. Durante a noite, eu tenho medo, não sei. Ele tem muita raiva nos olhos, né? Muita raiva, muita ira, muita soberba, arrogância. Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto. É uma entrevista, é totalmente diferente. Vou explicar o óbvio pra uma criança, não dá pra debater com uma criança também. No início do podcast, você falou o momento de adoração. O seu momento de adoração, Não, acho de que você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se Não, complicando. não tá essas sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode Não, falar. pô. Eu tô, Você não, adora pra mim. não, Você eu adora tô pra adorando. Eu tô você. adorando. Ah, tá vendo? O cara tenta explicar, os caras ficam desviando a conversa. Quando ele falou adoro pra mim, eu adoro Deus na minha intimidade, acabou. Não, você não pode se adorar, nada a ver, o cara não falou isso. Cringe isso, mano. Porque ele tá tentando explicar um cara de 80 anos ali do É, lado da criança, impedindo. passando E mó aí você vê que pano. quando o cara de 80 anos fala, a criança repete logo em seguida. Porque ela faz isso. Esse moleque, ele faz isso, ele copia todo mundo que ele vê, velho. The King, The Power que ele copiou, sabe? Ele só espelha o que ele vê. Por isso que sempre vem de um adulto, né? O ensinamento dela, da educação dela. E ele, tipo, literalmente, ele só, tá me apoiando aqui, vou falar exatamente o que ele tá falando. Eu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente. Se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá vamos lá. fora do Vamos lá. corpo. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Por que ele tá jogando sem Jesus? Nada a ver, Jesus veio no tempo certo, e naquele tempo ele veio, porque a galera daquele tempo era uma galera chucra, era uma galera que tinha uns conceitos muito diferentes dos de hoje. Jesus veio naquele momento porque era pra vir naquele momento, e não era pra ter tecnologia. Então usar um argumento imbecil desse, sem lógica nenhuma. Nossa, e se tivesse um mamute, meu vizinho tivesse um mamute de estimação, não tem nem lógica isso, não tem cabimento. Não, se a gente estivesse na rua e montado no Tiranossauro Rex, não tem lógica. Não tem lógica, o assunto não... Não, será que os dinossauros usariam celular? Mano, que conversa de gente doida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus veio no tempo que ele tinha que vir. Ponto final. Ele veio no tempo que ele tinha que vir, que a igreja era primitiva. Na verdade, era até antes disso. Mas ele veio no tempo certo. E não era para ter tecnologia, mesmo porque, às vezes, falando pros poucos que estavam ali, muitos já não entendiam. Ele ia falar não tem nem lógica, cara. Não tem nem lógica, não tem nada a ver isso. Jesus, como é que a gente vai saber disso? Não tem como saber. É, Você acha que ele não não usaria? acho Eu que acho não. que, na verdade, sim. Jesus teria um Insta lá e... Teria 12 seguidores e não passaria disso. Caramba, velho, qual que é a brisa? A linha de raciocínio, ele cruza o braço. Exatamente. Jesus, eu tenho Instagram com a maior quantidade de seguidores. É isso que ia ter. E ele, pá, ó, esse rango aqui, ó. Tô no restaurante, pá. Não tem nem lógica, velho. Ficar assim, ó, acho que não usaria, sabe? Olha esse argumento que eu usei Nossa, agora. péssimo. Aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar Aí ele fica todo debochado, a criança, aí pergunta que o irmão não sabe, né? Não, irmão, você vê, o James não tava perguntando nada. Quem tava perguntando era o pastor que tava passando pano. Ele tinha que virar pro pastor e falar, então não pergunta o que você não sabe. Por
que não leva a sério o debate, mano? Por que você não leva a sério a pauta que o cara tá fazendo sobre isso de câmeras, tá ligado? Porque os caras não conversam, mano. Os caras ficam debochando na cara do maluco. Olha que bagulho insuportável. O adulto com ego inflado já é uma bosta. Agora a criança com ego inflado, Jesus, ele nem come a carinha dele, porque ele fica lá, olha isso, mano. Ele só tem 14 anos. Que nem esse cara aqui, crescendo o ego dele ainda mais, a criança ali. Vai cada vez ser pior, mano. Esse maluco aqui, mano, quando crescer, vai se candidatar a alguma coisa aí. Como o evangelho do reino será pregado se existem países... A pregação do evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Lapada, hein? Bichão mesmo, hein? Que lapada. E outra, países como, por exemplo, a Coreia do Norte. Se você for cristão lá, você morre. Não, mas aí o culto é filmado. O culto não entra lá dentro. Se pegarem alguém assistindo um culto lá dentro, tá ferrado. E outra, é tudo bloqueado. Então, alguém que recebe a palavra de Deus é porque tem algum tipo de acesso. Mas a Coreia do Norte não tem acesso. A China até tem acesso, mas são pessoas que podem morrer. Então, sei lá, o culto não é ruim de filmar, de novo, não vejo problema. Mas usar uns argumentos fracos desse pra tentar passar pano pro moleque não cola. Tá todo mundo vendo, ninguém é criança. Aí o outro só olha, manda um céu bichão mesmo. Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Esse argumento de falar, não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui, pode acontecer, mano, já acontece. Isso não é argumento, isso é choradeira. É normal. Ah, meu, um debate com uma criança, e aí tem um cara adulto que parece outra criança, e fica E nessa. se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. Eu falo inglês fluente, então, porque se eu só soltou um The King, The Power, que faz nem sentido. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês. Esse menino tá falando, velho, meu Deus, crente. Que isso? Aí o que fere o ser da igreja por causa disso, irmão? A mesma idiotice da pergunta do Off the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja. Aí ele fala que o bagulho é idiota. Ele não perguntou nada, ele tá comentando, ele não tá perguntando nada. Ele não tá nem debatendo, ele fala que é idiotice. Mano, que criança arrogante. Nossa, mano, a criança mais arrogante, estão construindo um monstro no bagulho no mundo. Como que ele fala nervoso esses bagulhos? É engraçado, mano, a criança não tem nem controle emocional pra debater com uma pessoa e tá lá pregando lá em cima. É muito triste, tá ligado, no final das contas. É mesmo idiotice. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Começa a interromper o cara. Maneira não, maneira. O cara também fala um monte de besteira. Nossa, o moleque fala... quantas pessoas o câncer curou na TV? O câncer curou o quê? O câncer é médico agora? Você falar português maneira. Eu sou muito descolado, eu corrijo as palavras erradas. Como que ele é burro. Um exemplo. A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Que seja. Mas não é só... Quem não é religião? Quem que determina o que é e o que não é religião? Maçonaria pode ser uma religião. Inclusive, eles acreditam em Jesus. Tá bombando. Secreta, hein? Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo. mas Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Tá comparando. Não é isso, mano. Aí o É cara muito fala isso, a viagem. criança repete o que ele fala de novo. E não é, mano. É o exemplo do negócio Nada a secreto que ver. está crescendo cada vez mais sem ser televisionado. É só um exemplo, é só uma analogia, uma comparação onde o negócio secreto tá crescendo cada vez mais e não é televisionado. É só isso. Mas os caras ficam debochando. Aí vem o adulto, fala um negócio, a criança repete e é sem parar Nunca isso. se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Nossa, tô pensando em... Olha o que ele falou. Pensando em não colocar esse... Porque tá fraco. De colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é... Ah, para! Fraca é você ficar defendendo o que não tem defesa, pelo amor de Deus. Fraca é... Que ridículo, cara. Ridículo. Aí quando agora foi um outro pastor no podcast, o pastor queria assistir o vídeo junto com ele na hora lá, fazer o react do menino no podcast, e ele não queria assistir. Por que não queria assistir? Tá com vergonha de assistir? Ah, vamos passar. O pastor arrebentou ele, ficou passando pano pro menino aí. pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria ao nada a ver. Atira a câmera da igreja. Ignorante. Nada a ver, mano. Nada a ver, nada a ver. Ele não tá comparando a crença, ele tá falando sobre a... Ele tá fazendo uma analogia sobre expor e não expor. É só isso. Então, um expõe demais, cresce, o outro que não expõe nada também tá crescendo. Então, é isso que ele tá querendo dizer.
gente nem ouve, mano. Pelo visto o moleque é surdo mesmo e não desenvolveu o tímpano. Porque não consegue nem ouvir o que o cara tá falando, nem entender, nem interpretar. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu um exemplo. Olha isso, mano. O cara tem 2 QI, velho. Não é possível, cara. Muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, número, a igreja tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Eu olho pra você e falo uma coisa, foi mérito da TV? Não foi... É, ué. O cristianismo é a maior religião que tem no mundo. É óbvio, mano. E não cresceu por causa da televisão. E aí o cara fica só olhando assim, ó. Foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Ai, velho, é muito engraçado, mano. Porque os caras ficam sem resposta, os caras ficam em choque. Tá ajudando as críticas a deixa eu falar chegarem, pra os você. problemas chegarem Deixa e eu as falar pessoas pra- criarem descrédito. Tá bom, você tá Tá certo. vendo? Pessoas criarem descrédito, que é o que ele tá criticando exatamente. O pastor Mirins falando essas coisas do de ser surdo, mudo, não ter laudo, não ter nada, ele tá manchando o cristianismo, né? Esse é o ponto do rapaz. Os caras não entendem, os caras não tem um que ir pra debater certo, debater e conversar sobre, dar ponto a ponto. Até porque um é criança, não tem como debater, e o outro é um adulto, tá defendendo a criança. Tá certo, irmão. Vou Você falar- tá certo. Nossa. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo um tempo gravando em vez de adorar a Deus. É verdade. É um ponto muito interessante que ele tá falando. Os caras, nossa, debochando, ironia. Vou até tocar nesse ponto. Eu já falei sobre isso, né? Você pode ver. As pessoas hoje têm o hábito de filmar e gravar tudo e elas deixam de viver o momento, porque elas estão atrás de uma câmera. Elas estão atrás de uma câmera. Elas não conseguem viver o momento ali. Elas gravam para viver depois. E isso que ele falou tem lógica. Porque as pessoas estão deixando de prestar atenção no que está acontecendo porque elas estão prestando atenção na tela do celular para ver se está enquadrando, se está no foco, se está... Entende? O que ele falou é a mais pura verdade. Não tô falando que não pode. Ó, deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Mas tem momento, não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela? Pra que isso? Pra criar as coisas que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô Exatamente. tentando falar. Se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai Então entender. os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Aí ele Não, pega, tá tipo, ele entende o ponto do cara que o cara tá falando. Aí ele vai pensar no argumento, não tem, Não e tem. fala desculpa. Não tem argumento porque não tem bagagem. Não tem bagagem. Ele tem 14, 15 anos. Ele não tem bagagem, ele não tem maturidade. Ele precisa viver muito, muito ainda para conseguir rebater argumentos que refutam ele facilmente. Ele não tem estoque de argumento. Imagina um galpão vazio. 3, 4 caixas no chão. É isso. Aí ele vai lá, dá uma olhada, não tem o que falar. Né? Ah, inclusive eu assisti um vídeo de outro pastor, eu não vou lembrar agora o nome dele, que ele fala que a própria Bíblia diz que para o cara ser alguma coisa, ter uma liderança dentro da igreja, ele tem que ter experiência. E acho que fala até a idade mínima. Até a idade mínima fala. E é isso, velho. Meu irmão tira o podcast. Aí ele volta pra mesma coisa. Mas que eu acho engraçado que depois desse podcast, mano, tem um perfil que fica fazendo edit do pastor Miguel. Eu tenho quase certeza que é alguém da equipe dele, mano. Porque não pode ser. O bagulho nem conexão tem, nem sentido tem no bagulho. Eu uso saia. Por que estão me comparando com a Vitória? Porque a Vitória é jovem? Porque a Vitória prega também, que nem eu? Não, porque parece. Não, não parece não, irmão. Vitória tem cabelo até a cintura. Ah lá, olha, ele tá nervoso, ele tá nervoso. Ela tem os bordões dela, eu tenho os meus. Sim ou não? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que corte, velho! Corte rápido, fraca, é Tramontina. Que fraco. Mano, nunca tive tanta raiva de corte rápido, Tramontina, velho. Que bagulho chato, faz nem sentido. Ele fazendo edit dele mesmo. É impossível não ser o seu corte rápido simplesmente por nada. Então, não tem nem sentido, velho. E todos os vídeos é assim, mano. Sou pastoreado, sou mentorado, mas eu faço o que eu quiser na minha vida, irmão. Se eu quiser tirar uma foto com o Lula, agora eu tiro uma foto com o Lula. A vida é minha, sim ou não? Sim. Como que ele fala nervoso, mano? Assim, ó. Ele fala nervoso, ele tá com raiva, né? É a sua vida, irmão. Não é? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Cortou a risada do cara? Que edit é esse, velho? Parece que ele só Que passa isso aí? falando coisas aleatórias porque ele precisa falar, sabe? Não parece que veio a língua, né? Ele só vai falando, vai inventando, assim. Parece que ele vê um monte de gente fazendo isso e fala, não, tem que falar as línguas, né? Vamos falar. Não parece natural, né? Não soa natural. É meio triste isso, mano, no final das contas. A gente tá zoando aqui, fazendo as piadinhas, mas é uma situação bem triste mesmo. Porque, com certeza, as crianças replicam isso do que eles veem em casa, tá ligado? Então, eles veem em casa as coisas, eles replicam, as pessoas falam sobre. Tipo, lógico que vai virando coisas que são intencionais. Ele frequentou por muito tempo uma igreja pentecostal e acompanha os vídeos dos pastores das igrejas pentecostais. Por isso que ele é assim. Tá cheio de gente que é assim.
Criança, inclusive. Mas no começo não é nem intencional e vai amplificando. Por exemplo, ele nascer sem cordas vocais. Às vezes os pais dele falaram isso pra ele, nem é, tá ligado? Nem é assim que aconteceu. Ele nem foi atrás, nem foi ver. Hoje em dia ele nem foi fazer exame pra ver como é que tá, nem sabe de nada. Mas isso em si não tira a responsabilidade dele de ser charlatão em vários aspectos ou meter o louco em muita coisa. Eu tenho uma teoria que, na verdade, esses pastores que fazem isso, eles são ateus, tá ligado? Porque não tem como eles não temer a Deus ou fazer essas paradas. Cara, ele falou exatamente o que eu falo pra vocês. Essas pessoas que brincam com a espiritualidade, elas não acreditam, elas são ateias. Essa, na minha opinião, é o que parece. Porque se elas acreditassem e entendessem como que é, elas não brincariam com isso. Se elas brincam, não levam a sério, é porque não acreditam. Parada assim, completamente bizarra, praticamente zombar da cara de Deus, assim, em muitos aspectos, sabe? É isso, né? Eu vou embora agora que eu preciso doar R$1.000, porque senão, gente, não vão ter milagre. Faça seu milagre. Agora vamos ver umas coisas que o pessoal tá postando por aí. Passava 80% do meu tempo falando Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. e nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse de... Toque, pleque, doque, placatica, doque, placatacata. Eu estava obcecada. Bombardeado. Pessoas que não gostam do ministério profético. Pessoas que não gostam do ministério que Deus nos deu. E eu digo pra vocês que eu estou sendo bombardeado. É uma multidão incontável, inumerável, que tá vindo pra cima de mim. Essa tarde eu confesso pros irmãos que eu estive orando ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu não tenho ânimo mais pra nada. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Bonito, né? Fazer um monte de merda, falar um monte de mentira e palhaçada, se esconder atrás. Ah, eu tenho 14 anos. Ah, vai te fuder! A diferença dos moleques de antigamente, de 14 anos pros de agora. Eu não pedi pra ser usado, mas Deus me escolheu. Olha o que isso. eu posso fazer? Eu prego desde os meus 3 anos de idade. Pra quem aqui tá pela primeira vez, quem me... Olha isso. Ah, olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Essa daí dos 3 anos de idade. Isso aqui, olha isso, irmão. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos de idade. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os... Para, mano. Minha mãe... Nossa, mano, que é isso, cara? Nunca vi uma pessoa mentir tanto assim. Caralho, não tem como, caralho. Para. Pô, você tá maluco? O postil acabou, caralho. Já era. Estão me comparando com o Miguel Oliveira. Gente, não aparece nada. Se você pesquisar no aplicativo vizinho, se você pesquisar no YouTube, não aparece nenhuma fotinha dele lá sozinho. Sempre tem que estar comigo. Sempre. Ah, porque é o novo Vitório Souza, porque estão me comparando. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Miguel, eu sou eu. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com o Miguel, gente. Por que vocês estão me comparando com ele? Por que vocês estão me comparando com ele? Eu não tô entendendo essa comparação. Ah, mas porque vocês dois são herege. Peraí. O Miguel é o Miguel. Se ele tá falando alguma coisa errada, se ele tá fazendo alguma coisa errada, eu não tenho nada a ver com isso. Agora... Então, uma outra coisa também que o Miguel, ele se gaba pra caramba de falar é: olha meu Instagram, quantos seguidores eu tenho? Tá, mas 80% desses seguidores aí são pra procurar meme. Não são porque seguem ele porque gostam da pregação dele. São porque querem ver ele falar merda. É isso. Ou você... Ah, vamos ver aqui. Como que ele chama? É Miguel, né? Ah, então, eu tô aqui no Instagram dele. Então, o Instagram dele tem 1,2 milhões de seguidores, certo? As postagens que ele faz aqui, eu não sei se eu consigo abrir aqui pra ver, mas normalmente aparece a quantidade. Tipo, é coisa de milhões de visualizações. Milhões de visualizações, um post dele. Aí você... Mas milhão mesmo, coisa de 70 milhões. Aí você vai me dizer que são 70 milhões que gostam do trabalho dele? São 70 milhões de pessoas procurando meme. Assistindo pra debochar. Então, tipo assim, esse número que ele tem aqui de 1,2 milhões de seguidores não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Porque olha quantos conteúdos tem na internet descendo a marreta nele. E olha quantas visualizações tem essas pessoas que estão fazendo esses vídeos. Outra coisa, se você olhar nos vídeos dele, quanta gente descendo a marreta nele. É 90%. Então assim, isso aí não muda nada. No fim das contas, não muda nada. As pessoas estão seguindo ele para debochar. Não é porque gostam da pregação dele. É porque acham um absurdo e querem ver o meme. É isso.
Então não confundam as coisas. Não confundam números com paixão. Números com afinidade, porque não é isso. Número é número. Agora, o que é realmente, quem são os que realmente gostam dele? Aí será que será que dá tudo isso? Dá 100 mil? 200 mil pessoas? E o resto? Então, sei lá. Tem que pensar nisso também, né? Que é o que muita gente fala pra mim. Olha o seu canalzinho, olha o canal dos caras. Tá bom. Tem canal aí que faz fake com 700 mil inscritos. Dos 700 mil, quantos assistem o canal? E dos poucos que assistem, quantos acreditam? Número não quer dizer nada. Número não quer dizer nada. Nada. É só pra inflar ego. Só. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Fui.